Então, bom dia Bom aos, dia. bom dia aos presentes. Nesse momento, nós estamos iniciando a apresentação de trabalhos do oitavo Simpósio Integrado de Administração Pública. São 8 horas e 15 minutos do dia 1º de julho de 2023. Eu sou o professor Edmilson Eduardo da Silva. Eu vou atuar como moderador nesse espaço de apresentação de trabalhos. Eu sou professor do curso de Administração da FACSAI e também da Administração Pública da EAD. E aí nós temos aqui modelos de trabalhos para serem apresentados, de propostas tecnológicas. Na nossa lista, nós temos aqui como primeiro trabalho a utilização do Arduino para automação das medições em práticas laboratoriais de física nas universidades, uma solução de baixo custo para a modernização dos laboratórios. Primeiro, também parabenizá-los, né, pelo aceite, né, do trabalho de vocês, das propostas tecnológicas. Então, parabenizá-los pela aceitação desses trabalhos. E a utilização do Arduino para automação é de autoria de Tarik dos Santos Silva, João Vitor Oliveira, Rian Augusto Batista Raiol, Sérgio Tolentino Magalhães, Leandro Alchar Moreira Filho e Daniel Moraes Santos. O segundo trabalho é Conforto Luminoso Ambiental, mapeamento da intensidade luminosa das salas do prédio de aulas da UFVJM, campus do Mucuri, de autoria do João Pedro Azevedo, Lucas Nobre e Daniel Moraes Santos. Depois, o terceiro trabalho, submetido e avaliado, né, e aprovado, é Análise da turbidez e condutividade elétrica. É isso mesmo, né? Utilizando a plataforma Arduino para auxílio na determinação da qualidade da água potável em municípios da cidade de Teoflotone, projeto Água Limpa. Douglas Schaper, Daniel Moraes, Arnon. Teve uma mudança aqui, deixa eu só lembrar aqui que teve um trabalho que é dessa sessão que passou para esse trabalho do Douglas que foi para outra sessão, né? Análise da turbidez. Aplicação e monitoramento das condições anaeróbicas em tanques sépticos de bombonas com plataforma Arduino, uma solução econômica e ambientalmente viável para comunidades carentes de saneamento básico. Breno Fonseca, Daniel Santos, Elton Franco, Fagner de Souza, Iago Cardoso, Igor de Souza, Lincoln Guedes. Falando só o nome e sobrenome, tem mais. E também nós temos aqui o trabalho intitulado Automatização utilizando o Arduino no processo de monitoramento e irrigação de biofertilizantes gerado pela fossa séptica biodigestora de placas, de autoria de Ana Sucupira, Hilton Filho, Wallace Silva, Daniel Moraes Santos e Arnon Riz, né? Então, nesse momento, nós temos aqui o bom dia. Tem mais um. Tem mais um aluno tentando participar, só um minuto, tá? Por que que eu não consegui permitir? Deixa eu ver aqui. Até o momento só tem nós dois aqui. Eu tentei permitir aqui para.
Então, João Pedro. Oi. Lembrando que você tem 10 minutos, tá, para a apresentação da proposta tecnológica, tá? E depois nós abrimos para os questionamentos, tá? No momento. E lembrando que os autores das outras propostas tecnológicas ainda não chegaram, então você pode iniciar a sua apresentação. Bom dia, Edivaldo, tudo bem? Bom dia, nós vamos iniciar a apresentação, tá, do trabalho do João Pedro, tá bom? João Pedro, você tem 10 minutos, fique à vontade. Certo. Você está apresentando certinho? Sim. Muito bom dia para todos. Hoje eu irei estar apresentando uma proposta tecnológica no Simpósio Integrado de Administração Pública, cujo tema do nosso trabalho é o conforto luminoso ambiental. O mapeamento da intensidade luminosa das salas do prédio de aula da UFVJM no campus Tumucuri. E os autores dessa proposta sou eu, João Pedro Andrade Azevedo, Lucas Oliveira Nobre e o Daniel Moraes. A problematização e os objetivos. O ambiente em que estudamos exerce um papel fundamental em nosso desempenho acadêmico e bem-estar geral. Um fator essencial para garantir um local de aprendizado adequado é a iluminação das salas de aula. Uma iluminação inadequada pode causar irritação nos olhos, cansaço visual, sonolência, dificuldade de concentração, prejudicando o desempenho dos alunos nas salas de aulas, né? Nesse contexto, o presente trabalho propõe o uso de um Arduino com sensor LDR, que nada mais é que um Light Dependent Resistor, que é um resistor dependente de luz, né? Como uma solução acessível e eficaz para o mapeamento da iluminação nas salas de aulas da faculdade. A proposta de utilizar, né, o Arduino e junto com o sensor LDR é trazer mesmo um baixo custo, né, um, uma placa que você consegue, o Arduino, né, você consegue não só medir a iluminação, mas também com outros sensores, você consegue medir, como por exemplo, temperatura também, você consegue medir umidade do ar, e é necessário que a gente tenha essas informações, porque a sala de aula ela pode desempenhar no desempenho do aluno, né, na sua universidade e na graduação. E propor isso nos traz melhorar, né, a produtividade, contribuir para a concentração dos alunos na sala de aula, porque um ambiente bem iluminado não está propício para que o aluno tenha, né, seu melhor desempenho. Então, o objetivo nosso aqui é estar monitorando a iluminação na sala de aula. A gente escolheu, né, a sala de aula do campus do Mucuri, e a gente vai monitorar a luminosidade e conferir se está adequada, né, com a NBR, que é a NBR regulamentadora da iluminação de ambientes internos, que é a NBR 5413, de 1992. Quanto à classificação da pesquisa, a pesquisa ela pode ser classificada como uma pesquisa aplicada, de natureza exploratória e experimental, né? Aplicada porque os resultados obtidos, nesse caso, em um contexto específico, que é as salas de aulas da faculdade.
quanto exploratória, é porque ela investiga e compreende melhor o problema, né, da iluminação na sala de aula, caso esse problema existe, né, após a medição. E experimental, pois envolve a implantação de um sistema automatizado, né, que é o próprio Arduino mesmo. O local de estudo escolhido foi o pavilhão de aulas da UFVJM. Nós escolhemos esse lugar dos tantos que tem, né, a nossa universidade, pois é o local em que os alunos passam a maior parte do seu tempo durante a sua graduação. Os materiais utilizados para a montagem do equipamento foi uma placa de Arduino Uno, 4 sensores LDR, né, uma protoboard, 400 pontos, 4 resistores de 10K ohm, fios jumper, 12 fios jumper, e um cabo USB, né, para estar conectando a placa do Arduino no computador. E aí a gente teve um custo total de R$ 148 para montar esse equipamento. O protótipo em CAD. Antes da montagem, né, em si, ali no físico do Arduino, com os sensores, e a gente fez a prototipagem dele em CAD, em desenho CAD, no software Tinkercad. E é muito bom que seja feito isso antes de montar qualquer protótipo ali com Arduino, pois você consegue, né, ter uma visão ali em 2D do que você vai fazer, e aí você pode testar, né? Você pode testar, por exemplo, vários resistores de várias resistências, você consegue ali ir testando e ver se está funcionando, além de você ter aquela visão mais espacial do protótipo, e facilita muito quando você for montar ali, né, realmente o seu protótipo. E outra coisa que ajuda também bastante o software é para você criar o código, né, do que você estaria inserindo no Arduino, porque ele facilita, né, é muito mais fácil você fazer o código por ele do que se você for fazer direto. A montagem da versão final do projeto, né, ficou assim. Tá meio bagunçado aí, porque são muitos fios ali passando, né? Mas aqui embaixo ali você consegue identificar os sensores LDR, né? E ligado ali na protoboard, que é essa plaquinha branca, o Arduino ali atrás. A medição. Quanto à medição, ela ocorreu no pavilhão de aulas, né, como já foi informado, mas especificamente nas salas 105, 205 e 305. A gente escolheu uma sala ali de cada andar. E como vocês podem ver na imagem, as posições, a gente fez 5 medições, né, em cada sala, variando as posições, porque a luminosidade ela varia em cada posição da sala, né? Tem lugar que é mais iluminado, tem lugar que é menos iluminado. Então a gente escolheu as duas pontas de cima da sala, né, as duas pontas de baixo e também ali o centro da sala, para estar medindo. Os resultados obtidos, como vocês podem ver, a gente transferiu, né, para uma planilha eletrônica que é o software Excel. E no Excel a gente inseriu todos os resultados que a gente obteve em cada posição que foi medida. Então, como vocês podem ver, na sala 105, na sala 205, 305, a gente colocou 105 na posição A, deu 299 lumens. Na posição B, 303 lumens. E isso aí para todas as salas, né? Após ter obtido todos os resultados, a gente fez a média desses valores para a gente ter meio que uma média geral da luminosidade em cada sala que foi analisada. Após a gente obter essa média, a gente comparou com a norma, né? A norma diz que para a sala de aula, você pode ali variar entre 200 até 500 lux, né?
mas o mais recomendável ali é estar na média de uns 300 lux. Então, os resultados obtidos, né, nas salas de aulas da faculdade não saiu, estão, sim, de acordo com a NBR, né, e nenhum ali conseguiu extrapolar. Lembrando que a gente fez essas medições, né, com as luzes da sala de aula acesas, porque a gente consegue ter uma noção também, né, como que é a luminosidade à noite. Então, todas as cortinas foram fechadas, ficou totalmente escuro. Para aí a gente ligou as luzes, né, todas as lâmpadas, e fizemos as medições. Agora, outros equipamentos que já existem no mercado que realizam a mesma função, assim, luxímetros, existe uma gama enorme de luxímetros no mercado, né? Que pode variar aí de R$ 200 até R$ 3.000, os mais profissionais, né? E aí, o mais em conta que eu achei foi esse luxímetro aí da Figura 8, que está custando aí na casa de R$ 218. Ainda, né, os equipamentos mais baratos de luxímetros do mercado, eles ainda são mais caros que o projeto que está apresentado aqui. E também temos os luxímetros mais profissionais, né? Na casa aí de R$ 2.000 até R$ 3.000 você consegue encontrar vários. Mas esses equipamentos também é possível salientar que você necessite de uma manutenção deles periodicamente para você calibrar, né? Porque eles calibram com o tempo, então você precisa procurar um profissional para estar calibrando. E a vantagem também de usar o Arduino nesse sentido é que, além de ser mais barato que o luxímetro mais barato que já existe hoje, você consegue comprar vários outros sensores ali de R$ 8, por exemplo, e aí você já consegue medir também temperatura, você já consegue medir umidade do ar. Então, é muito viável mesmo estar usando o Arduino. Os agradecimentos, né? Os autores, a gente agradece a oportunidade no Simpósio Integrado de Administração Pública e, para qualquer dúvida, estaremos aqui à disposição. Muito obrigado pela apresentação, tá, João Pedro? Parece que o Igor também chegou aqui. O Igor é um dos autores, né, pelo que eu vi aqui, né, Igor? Do aplicação e monitoramento das condições anaeróbicas, né, em tanques céticos de bombonas com plataforma Arduino. Não é isso, Igor? É o Iago. É Iago, né? Você tem Iago? Ah, pois Igor, desculpa. É Iago, tá certo. É Iago, desculpa. Tem o Igor também, né? Tem o Igor. Tem o Igor também, por isso que ele me perdoe. Postei aqui no link no chat ali a lista de presença, tá? Vou só fazer alguns apontamentos aqui, viu, João Pedro? Eu gostei. E depois a gente abre Oi? Viu, Igor? O João Pedro, ele apresentou o trabalho intitulado Conforto Luminoso Ambiental, né? Mapeamento da intensidade luminosa das salas do prédio de aulas da UFVJM, tá? Aqui ele estava com o trabalho antes da apresentação de vocês, tá bom? Tem um grupo anterior a ele que não compareceu ainda, então nós adiantamos a apresentação deles. E aí eu vou fazer algumas perguntas para ele e vocês, se tiver aí o seu material pronto, tá? Depois nós podemos testá-lo, tá bom? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Ô João Pedro, a respeito do seu trabalho, primeiro, assim, eu quero parabenizá-los, né, pelo trabalho e dizer que, para nós da administração pública, às vezes nós trabalhamos muito na área da gestão e, às vezes, esses detalhes, como, por exemplo, a iluminação, não é digamos assim, nós muitas vezes não atentamos para isso. E eu acho que um trabalho como o de vocês contribui muito, porque nós sabemos que um processo de desempenho
do aluno, de aprendizagem, em qualquer contexto, o ambiente, ele ajuda muito, né, João Pedro? E vocês mostraram que Exatamente. a universidade, né, quando vocês analisaram, na verdade, o objetivo do trabalho de vocês foi verificar a intensidade, né, da iluminação, né, Isso. em concordância com a norma 5413 de 1992. E aí, isso também nos ajuda muito a observar que nesse ambiente onde o aluno se encontra, e o professor também, né, porque não é só o aluno, um ambiente bem controlado dentro das normas, né, contribui, ou pelo menos, né, não atrapalha, vamos dizer assim, né, o processo de aprendizado. Até porque a gente fala que dentro da sala de aula para o aluno já é complicado você, não é fácil, vamos dizer assim, né, você associar o conteúdo que o docente está, né, está mostrando, apresentando, mas você precisa pelo menos ter um ambiente saudável para poder trabalhar, né? E aí eu achei interessante o trabalho de vocês, né? Sobre sobre esse mapeamento da iluminação, né? Da intensidade, né? Na verdade, né? Da intensidade da iluminação no desempenho dos alunos, né? E por outro lado também, que eu acho interessante, é também que vocês observaram também, né, no mercado quais são os instrumentos que poderiam nos ajudar a analisar essa intensidade, né, da iluminação, que é o luxímetro, não é isso? Que para nós da administração pública é novo, digamos assim, porque nós temos agora essa proposta, né, tecnológicas, mas de qualquer forma, para nós é interessante esse tipo de trabalho, até porque a gente se preocupa muitas vezes em simplesmente olhar para o lado da gestão, mas muitas vezes esquecemos também para o lado das pessoas. E quando você analisa o ambiente, igual vocês, né, trabalham muito bem nisso, isso também contribui muito para o processo de aprendizado. Por outro lado, a metodologia também achei muito interessante, né? Sendo uma pesquisa aplicada, exploratória, experimental, né? Eu sou professor que trabalha muito também com essa área quantitativa e acho muito interessante, metodologia quantitativa, né? E acho muito interessante a gente ouvir uns trabalhos nesse sentido, como vocês apresentaram, né? E aí, uma coisa assim, eu não sei se os avaliadores colocaram aí no trabalho de vocês, tá? Por quê? Na administração, a gente tem sempre algumas teorias, e uma delas, a primeira, quando a gente fala lá na administração e na administração pública sobre relações, teoria das relações humanas, um dos psicólogos tentou analisar, de fato, isso aí mesmo, a intensidade da iluminação no desempenho dos funcionários. E, por outro lado, ele falou, olha, não é só a iluminação, mas a interação das pessoas, ela também ajuda no desempenho, né, da produtividade dos funcionários, certo? Se fosse te perguntar, o que você acha que o trabalho de vocês contribui para a administração pública? Porque nós somos uma universidade pública, né? E que nosso propósito é a prestação de serviço na área de ensino. A gente fala prestação de serviço, porque de fato a gente presta serviço. A gente não tem um produto, né? A gente tem um serviço. E o que você poderia dizer, assim, pela sua experiência, do seu trabalho que vocês fizeram, o que você colocaria como contribuição para a administração pública ou ensino, né, na área numa universidade pública, né? A principal contribuição aí do trabalho de vocês. Sim. A principal contribuição desse trabalho foi realmente o conforto ambiental, né? Gerar ali um conforto ambiental nas salas, porque o mínimo assim que a faculdade pode oferecer para os alunos é nada mais que um ambiente adequado para ele desenvolver suas atividades. No caso, um ambiente climatizado, um ambiente
nesse caso aqui, bem iluminado, um ambiente, né, que possa extrair do aluno o melhor dele. Então, a proposta desse trabalho foi isso, oferecer, né, para os alunos, para os estudantes, subsídios ali para eles poderem extrair o melhor, o máximo, né, dos seus conhecimentos. E outra coisa também foi, no caso, a gente oferecer uma proposta com um valor abaixo dos luxímetros que já existem no mercado, né? Porque na administração pública, nos órgãos públicos, uma coisa que é muito levada em consideração é o custo. Então, com um custo menor, a gente conseguiu criar ali um equipamento que possa realizar a mesma função, né, de um luxímetro ali mais caro. Então, é um investimento baixo e que pode trazer, né, um bom retorno. E como eu falei também, o Arduino, o nosso trabalho, por exemplo, foi de iluminação, mas com o Arduino desse e uma protoboard, você consegue acoplar ele ali e criar um código para você medir vários fatores, não só a iluminação, mas também a temperatura nas salas de aulas, a umidade do ar nas salas de aulas. Então, com um custo baixo, né, você consegue já obter todas essas informações. E então acho que a proposta do nosso trabalho foi mais essa mesmo, é oferecer aos alunos ali um bem-estar, né, na sala de aula e para que eles possam desenvolver suas atividades da melhor forma. Obrigado. Ô, Iago, você pode depois testar aí sua apresentação, se você vai apresentar em slide, alguma coisa? É você que vai apresentar, Iago? Sou eu que vou apresentar. Ah, beleza. Obrigado, João Pedro, pela apresentação. Iago, se você quiser testar aí, obrigado pela apresentação. Tem uma lista de presença aqui, você assina, por gentileza, depois. Onde? Tá ok. No chat? No chat. Apareceu aí o link da lista de presença? Apareceu? Não apareceu, eu posto Apareceu. novamente. Ah, tá. Obrigado, viu, João Pedro? Apareceu. Parabéns pela Por nada. apresentação. Obrigado a vocês. Ô, Iago, só lembrando que com essa apresentação está sendo gravada, você tem no máximo 10 minutos, tá, para apresentação. E como é proposta tecnológica, né, apresentação de no máximo 10 minutos, tá bom? Até você está preenchendo a lista de presença, viu? Beleza. Assim que você iniciar, eu já conto o tempo aqui, tá? Do João Pedro, a gente discutiu um pouco mais, é porque também foi a primeira apresentação, ainda não tinha previsão de mais alguém. Não, tranquilo. A apresentação foi em 10 minutos, mas a discussão aqui... Beleza. Iago, são 8 horas e 44 minutos, você tem 10 minutos para a apresentação, fica à vontade. Boa apresentação e parabéns. Bom dia a todos. Pelo aceite do trabalho, tá bom? Ah, tá. Obrigado, viu? Bom dia a todos. Bom dia, Edmilson. Eu sou Iago. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Aplicação e Monitoramento das Condições Anaeróbicas em Tanques Sépticos de Bombonas com plataforma Arduino. É uma solução econômica e ambientalmente viável para comunidades carentes sem saneamento básico. Dentre os autores tem o Breno Fonseca, o professor Daniel Santos, o professor Elton Franco, o Fagner de Souza, eu, Iago Prado, Igor Queiroz e o Lincoln Guedes. Só trazendo um pouco sobre a problematização, né, do nosso trabalho, como o próprio título já fala, né, tanques sépticos, né, condições anaeróbicas em tanques sépticos de bombonas, isso já remete ao saneamento básico.
E a gente sabe que o saneamento básico, ele tem aí 4 vertentes, né? Que é o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana que eu digo, manejo de resíduos sólidos, e a drenagem urbana, né? Das águas pluviais. A vertente que o nosso trabalho vai trabalhar é a vertente de esgotamento sanitário. A gente sabe também que o esgotamento sanitário ele inicia, né, a partir das instalações prediais, ou seja, a partir do momento que a gente utiliza a água na nossa casa, ali começa o sistema de esgotamento sanitário. E o esgotamento sanitário, ele, então, passa aí, né, do afastamento dessas águas para a coleta dessas águas residuais, né, desses efluentes domésticos, industriais, e vai até uma estação de tratamento de esgoto e até a sua disposição final. Então, isso tudo aí engloba o sistema de esgotamento sanitário. No nosso trabalho, a gente está trabalhando aí com uma pequena parte do esgotamento sanitário, que é a parte de tratamento de esgoto. Só que não a parte de tratamento de esgoto de uma ET, né, de um sistema centralizado. A gente está trabalhando aí com tanques sépticos, que são sistemas individuais. Aqui no Brasil, né, a principal metodologia, a principal técnica utilizada para o tratamento de esgotos domésticos, industriais, seja lá qual for, o efluente, é o, o tratamento bacteriano, né, o tratamento através de micro-organismos. E esses micro-organismos, para poder tratar um esgoto de forma eficiente, eles precisam estar em condições ambientais adequadas. Então, por exemplo, quando a gente está falando de um efluente tanque séptico, de tratamento de efluente de um tanque séptico, nós estamos falando aí de bactérias anaeróbias, ou seja, bactérias que não sobrevivem na presença de oxigênio. E essas bactérias anaeróbias que realizam o tratamento em tanques sépticos, elas precisam estar em um ambiente que a temperatura do líquido ela seja superior a 15 graus Celsius e que tenha um pH aí em torno, né, de um pH 7, ou seja, ela precisa estar aí em um meio físico, né, que o pH esteja em torno aí de um pH neutro. Dessa forma, né, como uma etapa de um trabalho que começou com implantações de tanques sépticos na zona rural de Teoflotone, além da implantação, a gente precisou fazer o quê? Uma sondagem, né, se esse tanque séptico estava oferecendo condições favoráveis para as bactérias tratar o esgoto doméstico ou não. Né? Então, o objetivo desse trabalho foi utilizar a plataforma Arduino para que fosse possível fazer o monitoramento dessas condições ambientais que as bactérias precisam para poder tratar o esgoto de forma eficiente. Então, é necessário utilizar sensores de temperatura e pH para as medições de temperatura e pH em graus Celsius, né? A temperatura em graus Celsius. E também, esses sensores foram associados aí com a programação da plataforma Arduino, adequando, né, para a utilização de monitoramento de condições específicas em uma câmara de bombona plástica. Só falando um pouquinho sobre a metodologia, né, esse trabalho foi desenvolvido aqui na cidade de Teoflotone, na região rural de Teoflotone, mais precisamente numa comunidade rural que está bem próxima à cidade, que é denominada Córrego Suíça 2. Esse trabalho foi desenvolvido nessa comunidade, porque a gente viu que é uma comunidade rural bem próxima do centro urbano da cidade de Teoflotone, e ela não tinha, né, saneamento básico. Ela não dispunha aí de redes coletoras, de abastecimento de água potável. Então, nós resolvemos desenvolver esse trabalho nessa comunidade.
implantamos, acho que cerca de 10 tanques nessa comunidade, e depois a gente voltou para poder analisar as condições anaeróbias, as condições ambientais, né, para o crescimento microbiano. Para isso, nós utilizamos uma placa de Arduino Uno, utilizamos também sensor de pH e sensor de temperatura. Precisamos aí de um display LCD para que a gente pudesse colher as informações do microprocessador da Arduino Corrente Brasil. Precisamos de fonte de energia, que foi um notebook, né? Mas aí a gente usou cabos e conectores, uma solução tampão foi necessário para poder calibrar o sensor de pH. A solução tampão é uma solução que tem um pH definido, né? Então, ela tem uma solução tampão com pH 7, que está em meio ácido, e uma solução tampão com pH 4, que está em meio ácido, e uma solução tampão com pH 7, que é um pH neutro. Só falando um pouquinho, né, por que esses parâmetros que a gente utilizou? Por que temperatura? Por que pH? Porque a temperatura, ela afeta o crescimento microbiano, na qual ocorre uma faixa de temperatura. Ou seja, cada grupo de bactérias, ela vai desenvolver melhor em uma faixa de temperatura. Por exemplo, as bactérias termotolerantes, né, elas vão resistir a uma alta faixa de temperatura, né? Mais de 100 graus Celsius, as bactérias termotolerantes elas vão estar resistindo aí. Outras bactérias, elas não vão resistir a uma temperatura superior a 40 graus Celsius. Então, dependendo aí do grupo das bactérias, né, para poder desenvolver, elas precisam estar dentro de uma faixa de temperatura ótima. Além de interferir nas reações físicas, químicas e biológicas e na transferência de gases para a atmosfera. Já o pH, as bactérias responsáveis pelo crescimento microbiano, pelo tratamento biológico, elas precisam estar aí na faixa de um pH neutro. Agora, apresentando os resultados, né? Após emergir os sensores de temperatura e o sensor de pH dentro das bombonas que compõem o tratamento de esgoto individual, que são 7 de bombonas, nós obtivemos os seguintes valores. Nós obtivemos aí para o pH 8,5, 8,4, 8,5, ou seja, pouco discrepante. Só que esse pH está um pouquinho acima do pH. Ele é um pH alcalino, né? Ele não é ácido, ele não é neutro, ele é alcalino. Mas 8,5, 8,4 e 8,5 aí, que foram as medidas, estão próximos aí de um pH neutro, né? Está bem próximo. E a temperatura estava aí de acordo com a temperatura ambiente, de 23, em torno de 23, 24,6. Aí, como eu disse, né, os pHs medidos, eles estão fora da faixa ideal, mas eles ainda assim estão próximos do pH neutro, que é a faixa aí aceitável para o tratamento microbiano. Mas se puder estabelecer algum tipo de medida para poder tentar abaixar esse pH um pouco aí, seria relevante também. Já os valores de temperatura, né, elas estão fora de algumas faixas aí, como por exemplo a faixa mesófila, de 30 a 35, e da faixa termófila, né, de 50 a 55. Como eu disse para vocês, as bactérias termotolerantes, por exemplo, elas vão resistir a altas temperaturas, né? Então, as temperaturas que a gente mediu está fora. Só que elas estão dentro da temperatura aceitável para as condições mínimas para o crescimento
de bactérias, né, que é acima de 15. Ou seja, os tanques sépticos, eles são aconselhados para temperaturas maiores que 15 graus Celsius. E as temperaturas que a gente obteve nas, nas bombonas, no líquido, foi de 23 a 24,6 graus Celsius. Dessa forma, né, o Arduino, a plataforma, a placa de Arduino Nano associado a um protoboard, aos cabos e a sensores, eles se apresentaram como eficientes na medição de pH e na medição de temperatura, para poder conhecer, determinar, né, as condições ambientais que o tratamento de esgoto acontece dentro de uma solução individual para o séptico. Bom, estourei um pouquinho de tempo ainda. Então, era essa a nossa apresentação. Beleza, obrigado, Iago. Eu agora já tenho um público interessante aqui. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas abri para o público aqui que tem Ana Beatriz, Edivaldo, né, que estão aqui presentes. Algum de vocês aí tem alguma pergunta aí para os autores? Algum questionamento? Ana Beatriz, Edivaldo. Deixa eu colocar, Ana Beatriz, a lista de presença, né, caso você queira assinar. Ana Beatriz é do próximo trabalho, automatização utilizando Arduino, é isso? Isso. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Oi, Iago. Só uma pergunta, já que eles não perguntaram. O trabalho de vocês, eu falei anteriormente para o João Pedro que o trabalho de vocês é um trabalho interessante para a administração pública, em virtude que nós preocupamos muitas vezes com a administração, com a gestão, e nós sabemos que por um bom ambiente, nesse caso, né, o trabalho anterior era o ambiente de sala de aula, de vocês a respeito do tratamento, né, do esgotamento sanitário, né, tem a ver com saneamento básico, né, pelo que eu entendi da sua apresentação, com tratamento bacteriano, não é isso? Isso. E logicamente, vocês têm digamos assim, uma referência de temperatura e pH, né, conforme autor que você citou aí, né, e fizeram essa medição desse saneamento básico numa comunidade rural, não é isso que foi? Exatamente. Isso. E verificou o pH e a temperatura, né? Correto. E, de certa forma, eu ia te perguntar o seguinte, porque nós sabemos que na administração pública, o saneamento básico constitui um dos elementos importantes, inclusive, na qualidade de vida das pessoas, né? Eu sempre falo que, por se tratar de um simpósio de administração pública, né, eu acho que esses trabalhos, especificamente, que também lida no seu caso, com a qualidade de vida das pessoas, o saneamento básico é importante, e nós sabemos que um dos maiores problemas do Brasil é a questão do saneamento básico, né? Por incrível que pareça, né? Nós temos aí Concorda, não? Concordo, com certeza. Uma faixa da população que carece, inclusive, de saneamento básico, né? Tanto é que o nosso DH ele é, de certa forma, baixo em virtude também do saneamento básico, que às vezes é uma área que é pouco valorizada pelos gestores públicos, né? Sim, com certeza.
E aí eu queria perguntar para você, do ponto de vista assim, que você, do seu trabalho, da sua experiência aí que vocês tiveram com o trabalho, qual que seria a contribuição do seu trabalho para a administração pública, para os gestores públicos também, e se tratando da questão do saneamento básico? Ô, Edmilson, Diga. então, na verdade, esse trabalho, ele começou em 2015, né? Quando eu estava me formando em engenharia civil e a gente fez o TCC na área de instalação de tanques sépticos de bombonas na comunidade rural no qual eu residia na época. Então, antes de fazer isso, né, houve todo um estudo de viabilidade econômica, ambiental, social nessa região. Então, nessa comunidade, eu vou me restringir a essa comunidade, mas é importante saber que isso se aplica de uma forma global também. Então, quando a gente passou de casa em casa dessa região, entrevistando os moradores, né, no qual 100% dos moradores não dispunham de manejo de resíduos sólidos, a forma com que eles tratavam na comunidade os resíduos sólidos deles eram através da queima do lixo ou do descarte a céu aberto, né, na própria comunidade. Quando a gente detectou que 100% das pessoas não tinha tratamento de esgoto ou coleta de esgoto, eles 100% da comunidade dispunham aí de fossas rudimentares, né, as famosas fossas negras. Essas pessoas também não dispunham de abastecimento de água potável, do serviço de abastecimento de água. E essas pessoas, não vou falar drenagem urbana, porque não vem ao caso, né? Então, esse grupo de pessoas, eles faziam parte dos 27% da população brasileira que não tem esgoto tratado e nem esgoto coletado, né? Só trazendo um dado atual, tem 27% da população brasileira não tem esgoto coletado e não tem esgoto tratado. E essa comunidade fazia parte aí desses 27%. Então, nós começamos um projeto, um sistema piloto. Então, nesse levantamento que a gente fez, já tem uma determinada contribuição aí para os gestores públicos, para a administração pública, que é o registro de quem carece de saneamento básico. E isso está documentado em um TCC, né? Está à disposição, acredito aí, para quem quiser, para a comunidade, para a gestão pública. A segunda contribuição para a administração pública foi a proposta de um sistema de tratamento, no qual esse sistema de tratamento reutilizava bombonas públicas, bombonas plásticas, utilizadas aí no transporte da azeitona. Essas bombonas, uma vez utilizadas no transporte da azeitona, elas não têm mais utilidade. Então, a gente reutilizou essas bombonas para poder fazer uma unidade de tratamento de esgoto. Então, a segunda contribuição seria essa proposta de tratamento de esgoto através de bombonas plásticas que são descartadas aí após transportarem azeitona. Um sistema simples de operação, fácil de montar, de custo relativamente baixo, se a gente for comparar a um tanque séptico feito de alvenaria. Enfim. A outra contribuição para a administração pública veio desse trabalho propriamente dito, né? Que foi a necessidade de associar tecnologia ao ensino, que foi a da necessidade de associar a tecnologia à administração pública e, né, que no caso aí o Arduino seria a parte tecnológica, então levando o Arduino para
a sala de aula para os alunos e também levando o Arduino para uma questão ambiental, social e econômica para a administração pública. Então, essa seria uma terceira contribuição deste trabalho. Obrigado, Iago, pela... pode falar, desculpa, termina. Pode terminar. Não, se acabou o tempo, aqui. Não, beleza. Aí nós agradeço, né, a apresentação, parabenizo também pelo aceite do trabalho, e depois eu vou fazer os comentários gerais, depois da apresentação da Ana Beatriz, mas eu acho que para a administração pública, esses trabalhos, podemos dizer assim, de propostas técnicas, né, elas contribuem muito também para que os gestores, né, também se atentem a essas questões técnicas, porque nós nos atendamos muito para a questão da gestão, esquecemos também que existem esses elementos técnicos, são importantes, até em muitos momentos, às vezes mais importante que simplesmente eu pensar no saneamento básico, numa estrutura, e às vezes eu tenho opções mais simples, como você disse aqui, né? Eu tenho a proposta de um tratamento talvez mais viável economicamente, né? Porque a administração pública trabalha com economicidade e que poderia ser utilizado, né? Sim, com certeza. Obrigado, Iago. A lista de presença está ali, eu acho que você já assinou, né? Ana Beatriz. Obrigado, Iago. Ana Beatriz. Falou, obrigado. Você está aí com a apresentação, ou vai ser slide, ou vai ser só verbal? Não sei como é que você está. Se preparou aí? Eu estou com a apresentação, eu vou apresentar a tela. Ótimo. Bom, Ana, pelas regras, você tem 10 minutos, né, para a apresentação, depois a gente abre para os comentários, tá bom? E lembrando que a reunião está sendo gravada, tá bom? Sim. E aí são 9 horas e 8 minutos, tá bom? Fica à vontade para a apresentação. Tá, você só me fala se vai estar aparecendo a tela inteira para você. Tá aparecendo? Já tem uma visão boa, mas aí você está tentando tela inteira, né? Apresentação. Isso, tá aparecendo a tela inteira? Não, para mim não. Tá aparecendo o quê? Tá aparecendo só aquela... aparecendo os slides ao lado e o principal no meio. Aquela... Perto embaixo aqui também tem a tacinha. E agora... tá. Você já assinou a lista ali, Ana? Você conseguiu ver a lista, não? Sim, sim. Tá. Continua. Nossa, continua aparecendo a tela preta para vocês? Deixa eu ver aqui. Não, mas da forma como está, para mim está tranquilo. Não precisa preocupar, não. Pode passar assim mesmo. Tá conseguindo ver tranquilo. Tá bom? Bom dia novamente, né? Hoje eu vou estar aqui, meu nome é Ana Beatriz, né? Eu vou estar aqui apresentando um trabalho de automatização utilizando, né, o Arduino no processo de monitoramento e irrigação do biofertilizante gerado pela fossa séptica biogestora de placas. Esse trabalho foi feito por mim, o Wilton, o Wallace e o professor Daniel e o Arnold. Bom, esse artigo, ele visa apresentar uma opção de melhoramento ao projeto de implementação da fossa biogestora de placas, né,
do GEPAF, com a utilização do Arduino, para que o processo de checagem do nível de efluente da terceira caixa e a utilização do biofertilizante gerado seja utilizado, né, de forma automatizada e eficiente. Vou começar aqui falando... não tá, para mim não tá passando não, viu? Tá passando? Não? Então, deixa eu ver aqui. Aí, agora sim. Eu vou deixar assim, então, acho que dá para ver do mesmo jeito. Tranquilo, Que dá para Isso, ver. pode passar assim mesmo, Bom, começa falando um pouco, né, sobre as fossas sépticas biodigestora, né? O trabalho anterior, ele também fala sobre o saneamento, e você fez até uma pergunta, né, sobre como que isso afeta. Eu acredito que a universidade, ela buscando novas tecnologias, né, tecnologias sociais, uma gestão pública, ela deve interagir com a universidade para estar sempre fomentando isso, né, estar criando novas tecnologias e aplicando, né, nas cidades, né, nas comunidades. O saneamento básico, ele é um problema nacional e nos grandes centros urbanos e principalmente na zona rural, né? Tem pouco falando sobre saneamento básico na zona rural. O saneamento básico para a zona rural, ele foi falado, né, documentado em lei, a partir do ano passado. Então, há um ano se fala só em saneamento básico na zona rural. E o GEPAF, que é um grupo de pesquisa em agricultura familiar nos Vale de Jequitinhonha e Mucuri, está dentro da Universidade Federal dos Vale de Jequitinhonha e Mucuri, ele buscou, né, trazer junto à comunidade tecnologias, né, e uma delas é a fossa biodigestora. O projeto do GEPAF, ele se espelhou em um projeto do Embrapa, onde se utilizava caixas d'água, né, mais comum, de polietileno, e o GEPAF resolveu trazer para a nossa realidade, né. O formato como é feito a fossa séptica de gestora de placas, esse formato era utilizado para poder construir cisternas na região, né, dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. O pessoal construía cisternas e o pessoal resolveu juntar, né, adaptar essas tecnologias, trazendo para a nossa realidade e criar um sistema que fosse mais econômico, viável, durável e que realizasse, né, o tratamento. Mas em muitas localidades, né, a gente sabe que não dá para construir, né, como na primeira imagem, que mostra que o sistema, né, de 3 caixas, como está construído, bonitinho, dá para ver que ele precisa de uma pequena área, né, ele ocupa um determinado espaço. E às vezes ele não tem esse espaço, né? Às vezes tem construções que estão embarrancadas, que não, o quintal já não tem mais espaço de tantas fossas rudimentares que foram abertas ao longo do tempo, né? Então, a gente pode utilizar também as bombonas, né? O importante é instalar o sistema, né? Que ele pode ser tanto feito por placas, como está aqui, e como feito por bombonas. Vai depender da localidade. O importante é você estar instalando na comunidade. E as pessoas que vivem na zona rural, a maioria delas, o seu subsustento vem da agricultura familiar. Então, não dá para você plantar, não dá para você viver bem se você não tiver saneamento básico, né? Você precisa de água de qualidade, você precisa que tenha que seu esgoto gerado seja tratado, né, pelo seu bem, pelo bem da natureza. A gente precisa que haja coleta de lixo na região, a gente precisa que haja também drenagem, principalmente nas estradas, né? Então, o saneamento básico, ele é importante na vida dessas pessoas que estão em zona rural, que vivem da agricultura familiar. E seguindo nessa linha das pessoas que vivem da agricultura familiar, é necessário ter também... eles utilizam muito da prática da irrigação, né? Eles precisam. E a maioria das vezes, essa irrigação, cara, ela gera um custo.
E a fossa, ela, além do benefício de você tratar o esgoto, né, ele gera um biofertilizante riquíssimo, né, que ele pode ser colocado em vários tipos de planta, né, assim, só não é indicado para aquelas plantas que são direto da terra, como alface, né, mas todas aquelas que contêm, como bananeiras, plantação de cana, vários tipos. Então, é um biofertilizante riquíssimo. Então, eles estão tratando o seu esgoto, não estão poluindo o solo, não estão poluindo a sua água. Eles estão tendo um biofertilizante riquíssimo, ali gerado por eles mesmos, que pode ser usado na irrigação, pode ser usado na ornamentação de plantas, e a um custo mais baixo, né? Porque o sistema de irrigação é caro, fertilizante é caro também. Então, agrega, né? Investir em saneamento agrega e melhora a qualidade de vida dessas pessoas. E buscando isso, né? Esse trabalho, vendo ali que gera esse biofertilizante riquíssimo, muitas vezes as pessoas não usavam. As pessoas descartavam ali mesmo e tal, porque às vezes construía a fossa num lugar e a plantação estava distante e eles não sabiam muito como aproveitar aquilo ali. Então, buscando sempre melhorar uma tecnologia, né, ela sempre pode estar melhorando ali, a gente resolveu utilizar do Arduino. Porque o Arduino, ele é um sistema que tem como finalidade interagir, né, com o ambiente, e ele é economicamente viável, né, ele é de fácil instalação e fácil de instalação, ele é fácil de encontrar. Então, a gente pensou em utilizar essa plataforma, né, utilizar o Arduino para automatizar, para melhorar o sistema, né, para que as pessoas utilizassem cada vez mais a irrigação e esse biofertilizante que é riquíssimo. O Arduino, né, ele é uma placa microcontrolada, né, e ela possui 14 pinos de entrada, 6 entradas analógicas, possui também um conector e que você pode, né, utilizar através de um computador, um notebook. Ele possui também uma protoboard, que é uma placa de ensaio, né, uma matriz de contato. E também tem os sensores de níveis, né, que é uma chave de nível ou uma boia, tipo aquelas boias de caixa d'água, se for mais comum fazer a analogia. E também tem um relé, que é um constituinte eletromecânico, que ele vai buscar ali, ele que liga e desliga, né, a partir de um sinal controlado pela placa, pelo sistema Arduino. Aqui é o protótipo, né? Nós, alunos, a gente realizou esse protótipo através da plataforma do sistema de Arduino. É um sistema que já vem praticamente pronto, então é fácil de se fazer. A gente projetou o protótipo de como que funcionaria, né? Porque a partir da terceira caixa, né, quando ela atingisse um certo nível, que ela estivesse cheia, ela ia avisar, né, para a pessoa que a caixa estava cheia e pronta para poder ser utilizado ali o biofertilizante. Então, ela não ia ter problema com a caixa vazando, ela não ia precisar descartar, ela saberia, quando ela chegasse a um certo nível, ela manda um sinal e você consegue, né, e abrir a caixa sem que ela transborda. Para essa automatização, né, considerando que a pessoa já tem ali o sistema de fotosséptica instalado, foram utilizados o Arduino Uno, ele custa em média R$50, um relé que ele custou em média 8, um LED, resistores, um potenciômetro, um motor, e no total deu menos de R$100, né? Deu R$87,70. Esse preço pode variar. Então, é um investimento em uma automação de custo-benefício que
vai te ajudar ali no dia a dia, né? Você não vai ter essa preocupação e saber, né, quanto que você pode usar o biofertilizante. Aqui a gente fez um teste, né? A gente para saber como que nas imagens, né, mostra o sistema e que indica, né, o nível que está o biofertilizante. A gente conseguiu medir, né, o nível que mostra através do Arduino e o protótipo ele funciona perfeitamente. Então, quando a pessoa, quando a terceira caixa, né, ou a terceira bombona, ela estiver cheia, o Arduino vai avisar, né, vai alertar e a partir dali ela vai poder utilizar a irrigação, mandar diretamente ou não para a irrigação. Né? Ela consegue controlar tudo isso através da plataforma do Arduino. Então, para fechar, né, uma tecnologia social que garante o saneamento básico, né, a Força Séptica, ela garante o saneamento básico, né, e ela possibilita você estar ali evoluindo, como foi o nosso caso de aplicar ali o Arduino para estar evoluindo esse sistema. Quando você investe em saneamento, você promove a saúde, né, e a qualidade de vida das pessoas, as pessoas vivem melhor, as pessoas têm uma saúde melhor, as pessoas comem melhor, as pessoas vivem melhor. Então, investir em saneamento básico é investir em qualidade de vida das pessoas. Você tem também um biofertilizante riquíssimo, né, cheio de matéria orgânica, de micro-organismos que ao invés de serem descartados de forma incorreta, vão estar ali servindo de suprimento para a sua plantação, até para suas plantas ornamentais, e para o solo, né? O solo agradece. E você consegue usar ele sem desperdício também, né? Com a plataforma controlando, você consegue ter uma máxima eficiência, né? E outro benefício também de estar utilizando a plataforma do Arduino é a otimização de tempo e de trabalho, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente está automatizando e não é uma coisa complicada de mexer, ele vai te dar um sinal, desliga, e pronto. Então, você vai estar otimizando seu tempo, você não vai estar se preocupando e vai ter ali um sistema barato, eficaz e acoplado, né, já ao seu sistema de esgotamento sanitário, melhorando cada vez mais a sua vida. Então, esse foi o intuito do nosso trabalho, de estar sempre melhorando as tecnologias sociais. E é isso. Obrigada. Nem sei se eu nem olhei o tempo, desculpa. 14 minutos, mas não, só para a gente aqui também, assim, primeiro, parabéns pelo aceite do trabalho e os 3 trabalhos, né, inclusive o de vocês também, né, especificamente o anterior era também sobre saneamento básico, né? No caso de vocês era mais as bombonas, mas de certa forma era mais para irrigação, não é isso? A ideia aqui não é falar o tanto quanto a instalação e a eficácia, né? Como foi do Iago. A ideia aqui é, depois desse projeto já instalado, já pronto, como que a gente pode melhorar ele, né? Como que a gente pode usar? Porque a gente via que em muitos lugares as pessoas acabavam não usando o biofertilizante, né? E ele pode ser usado para irrigação também. Então, a ideia é sempre estar melhorando essa tecnologia social. Entendi. E a gente fala tanto dessa questão, né, das tecnologias sociais, que são tecnologias que são mais economicamente mais viáveis, né? Como você até comparou ali, né? Uma estrutura que é o mais comum e aquela que você pode. Seria até uma forma de reaproveitamento, né? Do material que você tem, não é isso? Também você pode reaproveitar, né, equipamentos que você já tem ali, tanto para, no caso das de placas, né, elas são feitas de concreto, de cimento, então
às vezes você tem aquilo ali, aquele material ali, né? Que às vezes você construiu sua casa e ficou aquele restinho ali, ou então as bombonas, às vezes você tem, e seu vizinho tem mais uma, e você junta ali e faz o sistema, né? Então, você sempre pode, você, você pode estar usando de várias, né? Caixa d'água também serve, então, tem várias formas de você estar utilizando ali, se aproveitando, né? Sim. Eu, antes de, no início no início da nossa sessão, eu até comentei com o pessoal da minha formação, que é administração, né? E, e por outro lado, por incrível que pareça, quando eu fui formar na Federal de Lavras, o curso chamava Administração Rural, que eu comecei, e depois passei para Administração Geral. Então, eu tive a oportunidade de ter disciplinas relacionadas à análise do solo, sabe? Bovinocultura. Ah, que E bacana. aí eu achei interessante, por quê? Porque na época eu não imaginava que esse conhecimento pudesse ser tão interessante ou eu pudesse utilizar ele mais adiante. Tanto é que quando eu terminei minha graduação, não, durante a graduação eu participei junto com o professor que foi na zona rural e a gente foi fazer um monitoramento. Naquela época não era tão sofisticado como é hoje, tá? Não sei se você lembra, tinha aquele GPS. E hoje Sim. você tem o Google que faz. Então a gente ia nas comunidades rurais e fazia o mapeamento via GPS. E o trabalho é especificamente sobre gestão, mas era especificamente na zona rural, né? E aí eu não imaginava que esse conhecimento fosse me ajudar hoje em dia, né? Porque quando você mostra aqui, eu estou sempre relembrando da minha época em que a gente fazia essas disciplinas, que na época eu não valorizava, mas que hoje tem um papel fundamental, porque a gente passa a dar importância, né, Ana Beatriz, a outras áreas do conhecimento e, e vendo que vocês trabalham especificamente nessa, que eu poderia dizer, soluções práticas, né, e econômicas para a administração pública. Por quê? Porque se a gente for pensar bem, a administração pública tem como objetivo o bem público, o bem-estar da população. E gerar bem-estar não significa simplesmente só pensar na parte de financiamento, na parte de políticas públicas, por exemplo, de assistência, só assistenciais, mas também em utilizar, né, soluções práticas econômicas, mas que ajudam no bem-estar, que você colocou aqui muito bem, na qualidade de vida dessa população, né? E que a zona rural é talvez a população menos assistida, não é isso? Vocês podem ter observado muito nisso, né? Muito essa questão, né? Ao longo do trabalho, né, de participando do grupo de extensão do GEPAF, e também no meu estágio, eu estagiei em uma prefeitura, então a gente vê que os recursos em si, né, eles não vêm diretamente para cuidar dessas questões na zona rural. Então, uma administração, ela precisa lidar com pouco recurso que tem, né? Então, ela precisa procurar outros meios, ela tem que procurar meios mais viáveis, mais econômicos, né? Para estar trabalhando ali com aquela comunidade, né? E juntando, né, com a universidade, que está ali sempre pesquisando, buscando novas tecnologias, né? Se juntar, né? A comunidade acadêmica, a administração pública, e a comunidade rural, você consegue realizar várias coisas, né? Você consegue melhorar a vida daquelas pessoas. Então, eu acredito que um bom gestor, ele tem que estar sempre buscando, porque às vezes o recurso não vem, né? Não tem recurso ali para poder estar assistindo aquelas pessoas. Então, tem que buscar outras maneiras, tem que buscar outras vias mais econômicas, tecnologias que possibilitam, né, estar oferecendo uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas. Pois é, que eu fico pensando assim, porque essa interdisciplinaridade é importante e às vezes os gestores, em alguns momentos, não se atentam para isso. Por exemplo, se eu quiser fazer uma política pública na área de saneamento básico, eu tenho que primeiro, de fato, pensar tanto na zona urbana quanto na zona rural, né? E também pensar nessas soluções práticas que vocês apresentam, que eu achei muito interessante, sabe? Do ponto de vista em que o gestor, às vezes, esquece dessas questões, né? Ele se preocupa muito mais,
quanto de recurso eu destinei, né? Mas ele esquece também que tem soluções mais viáveis, né? Sem precisar utilizar. Porque é que você disse, o recurso já é escasso, né? E aí, né, utilizar melhor ou soluções mais práticas e econômicas também ajudaria bem a administração pública, né? Sim, e às vezes, igual você fala, um gestor, ele não tem essa dinâmica, essa intensibilidade, né, das coisas, de associar uma coisa e tudo mais, então, e a universidade está aí, né, então, ele tem que estar buscando a universidade, eu bato sempre nessa tecla de que as prefeituras, que se você tem ali uma universidade riquíssima, que está ali sempre pesquisando, cheia de conhecimento, que às vezes fica muito também centrado dentro da universidade, né? Não vai para fora. Não só aqui, por exemplo, esse simpósio, né? É aberto ao público e tudo mais, mas acaba que ficam pesquisas que acabam não sendo levadas para fora. Então, os gestores têm que ficar atento a isso, a tudo que a universidade tem para oferecer e para estar aplicando, né, na sua região, porque realmente eu acho que gestão pública não é, vi que não é uma coisa fácil e tudo mais, você está lidando com o recurso e destinando ele de forma correta, né? Então, os gestores têm que fazer várias parcerias para poder fazer isso dar certo. Sim. O projeto que você participa, porque pelo que eu vi, você já formou, né? Eu estou no último período. Tá. Esse projeto que você participou no GEPAF foi de pesquisa ou mais extensão? É os dois, o projeto é de pesquisa e extensão, né? A gente Pesquisa e realiza interface com a extensão, né? isso. Ah, sim. Pode falar, desculpa. A gente faz, né, as pesquisas na faculdade, mas a gente não fica só preso ali, né? A gente vai nas comunidades, conversa com ela, vê o que elas estão necessitando, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar de saneamento, a gente não está falando só de tratamento de esgoto, a gente não está falando só de água, a gente está falando, se uma pessoa ela não tem um saneamento de qualidade, ela não tem saúde, aí se ela não tiver saúde, ela não vai trabalhar, ela não tem lazer, ela não vive bem, então acarreta N coisas, né, não ter saneamento. Então a gente busca isso, né, não só na área de saneamento, a gente busca também a questão de vulnerabilidade dessas pessoas, a gente busca entender, né, o que essas famílias precisam, né, para estar sobrevivendo ali. Entendi. Mas obrigado e parabéns pelo trabalho. E eu acho que hoje, o que mais se cobra hoje da universidade é essa questão da curricularização da extensão, né? E no seu caso, não sei se você vai, como você está formando, possivelmente você não vai, talvez não precise, mas agora a gente está cobrando, está sendo cobrado pelo MEC, pelo menos 10% do curso é relacionado à extensão. E vocês já fazem isso, né? Interessante que a extensão é que aproxima mesmo a universidade, né? Ou seja, a pesquisa que é realizada na universidade com a sociedade, né? E aí o trabalho de vocês vai muito dentro dessa ótica, né? Não, sim, agora é obrigatório, né, 10%, mas eu falo que o meu curso, a minha jornada, ela foi 50% de extensão. Eu sempre busquei, porque não fazia sentido para mim ficar só dentro da sala de aula, ficar só dentro de um laboratório, né? Então, quando eu conheci Sim, os grupos é de verdade. extensão, eu preferi porque você conhece a realidade que você está inserida, e consegue melhorar aquilo ali, consegue aplicar seus conhecimentos, né? Então, a extensão, elas possibilita isso, essa conexão, ela é a ponte, né, entre o conhecimento e a comunidade. Então, os alunos têm que estar participando. Hoje é obrigatório, eles vão participar de qualquer jeito, mas quando o aluno entende que ele tem muito a oferecer à comunidade, né, essa troca, e que ele também vai se enriquecer de conhecimento, né, porque a vida é muito além do que as quatro paredes da sala de aula. Então, ele precisa desse contato para poder ser um bom profissional. É verdade. Você faz o favor, para mim, só coloca o slide para mim, só para eu fazer um print. Eles estão pedindo um print aqui, pelo menos, só do título, por favor. Sim. Só para eu fazer um print aqui, que aí vai ficar só a foto que aí dos outros eu vou pegar a gravação e tentar fazer um print, pelo menos, do título. Aqui.
Aí, beleza. Apareceu? Não sei se está aparecendo aqui. Agora apareceu bonitinho, velho. Oh, ai, você vê. Agora Depois que apareceu você, bonito. Nossa. depois que você apresentou, apareceu tão bonitinho. Ai, meu Deus. É assim mesmo, né? Mas é assim É mesmo, na difícil. hora que a gente precisa, não acontece, não. Aqui é o Beatriz, Ana Beatriz, obrigado pela apresentação, te dou os parabéns aí pela apresentação e pelo aceite do trabalho de vocês, tá bom? Eu que E aí, agradeço. continue aí participando do nosso evento, tá bom? Vai falar Sim, sobre a sim. questão da extensão. A partir das 10 horas tem uma mesa também, tá bom? Você já assinou a lista de presença? Tá tudo certo? Assinei sim. Tá bom. Obrigado, viu? Fica com Deus. Obrigada. Aqui encerra essa sessão aqui, a última? Ou vai ter Na mais? verdade, tem mais um trabalho. Eu só não vou. Deixa eu ver aqui se essa Janina é do próximo. Ela entrou e saiu. Deixa eu ver aqui. O trabalho que não foi apresentado ainda é do Tarik, João Vitor, Rian, Leandro. Não apareceu ainda. Ah, sim. Janina, bom dia, tudo bem? Não sei se você pode me falar, às vezes não tem áudio, mas eu acredito que ela não seja. Oi, bom dia, tudo bem? Sim, graças a Deus. Você não tem nenhum trabalho para apresentar, não, né? Não, Ah, tá. Você já assistiu alguma sessão? não consegui assistir. Hoje que eu estou aqui tentando. Ah, entendi. Porque essa aqui, faltou um trabalho para ser apresentado, mas eu vou colocar a lista de presença aqui. Aí você assina pelo menos, você já teve uma sessão, tá bom? É preciso assinar a lista de presença? Isso, tem uma lista aí que eu acabei de postar no chat. Tá. E como é que eu faço para assinar, Viu aí? Edmilson? Como é que eu faço para assinar? Você clica e você vai colocar seu nome e seu e-mail, aí vai enviar o formulário, aí vai estar assinado. Hum. Eu clico nessa página que apareceu que É um formulário, aí você preenche, você coloca seu nome e seu e-mail, que você vai receber, né, o certificado, e aí você não clica apare, em... mas tem como aparecer de novo? Como é que eu faço aqui agora? Você clicou no... Apareceu. Deixa eu postar de Oi? novo, que parece que a minha rede caiu aqui na hora que eu fui Foi falar para muito você. rápido, só apareceu e... Não, é porque a minha rede mesmo que saiu. Não foi você, não, foi a Ah, rede. tá. Aí apareceu agora? Apareceu. Beleza. Aí, Janina, você assina aí, então, que a previsão era que pelo menos a gente terminasse 10 minutos antes das 10 horas, ou seria mais ou menos 9h50. O outro grupo não apareceu, então eu vou dar como encerrada essa sessão. Tá bom? Obrigado, Ana Uhum. Beatriz. Janina, você assina aí, tá bom? Já assinou? Antes que eu Tô, feche. tô tentando aqui. Tá, eu vou aguardar pelo menos você assinar aí. É E eu colocar os dados. vou parar a Isso, gravação, tá seu bom? nome e coloca Meu o... nome e o e-mail. Isso.